Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula da tarde. Estou gostando da dinâmica, né? Posso passar a tarde todinha aqui dando aula. Nesse quarto artigo, vamos ver a moralidade dos atos humanos. A moralidade dos atos humanos, que está na página 476, nessa terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1749. Vamos avante. A liberdade faz do homem um sujeito moral. Veja, o imoral. Mas aqui a gente está falando da liberdade, enquanto legitimamente liberdade. Por isso que faz do homem um ser moral. Quando se fala, não é, da libertinagem, a gente fala do ser imoral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Ou seja, o primeiro responsável pelos seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos, após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente. São bons ou maus. Portanto, primeiro inciso, esse artigo tem dois incisos. Primeiro inciso, as fontes da moralidade. Segundo inciso, atos bons e atos maus. Primeiro inciso, 1750. A moralidade dos atos humanos dependem de três coisas. Atenção, três coisas. Primeira, do objeto escolhido. Segundo, do fim visado ou da intenção. Terceiro, das circunstâncias da ação. As fontes da moralidade. Para um ato ser legitimamente moral, tem que ver o objeto escolhido, o fim visado ou a intenção que vai fazer com aquele objeto, né? E também ver as circunstâncias da ação. O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. Veja, a teologia moral diz que são esses três aspectos, não é, que qualificam, de fato, um ato humano moral, ou a moralidade do ato humano. 1751. Vamos ver o objeto. Depois vamos ver a intenção e terminando com este inciso, com as circunstâncias. Certo? O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão, e reconheça e julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestada pela consciência. Logo, se a consciência não for reta, o objeto também escolhido não é bom. Tá certo?
Vamos para o número 752, que vamos ver a intenção. Vejam, perante o objeto, a intenção se coloca do lado do sujeito agente, em ação, portanto, pelo fato de ater-se à fonte voluntária da ação e determiná-la pelo objeto. A intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta visada na ação. A intenção é um movimento da vontade em direção ao objeto. Ela diz respeito ao fim visado pela ação. É a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para o mesmo objetivo ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para o fim último. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação também pode ser inspirada por várias intenções, como, por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou para vangloriar-se. É aquilo que Jesus diz, né? Se deres um copo d'água porque te achas bom, o que de extraordinário estás fazendo? Os fariseus fazem a mesma coisa. Dão um copo com água para ser visto pelos homens. Se fazes um bem para ser aplaudido pelos homens, receberás a recompensa. Tem um valor moral, mas se faz pela fé por causa de Deus, tem outro valor. Natural, moral e sobrenatural. Vejam, não é? O mesmo martelo que serve como instrumento para a construção é o martelo que serve como arma branca. Não é? Se for na cabeça do prego, faz o seu efeito. Se for na cabeça da pessoa, mata. Não é? A mesma faca que corta a carne, que serve para ajudar a dona de casa, a doméstica, se for passado no bucho de uma pessoa, na barriga de uma pessoa, mata também. Veja, depende da intenção que usa o objeto, o instrumento. Portanto, 1753. Vamos unir o objeto, a intenção, com as circunstâncias. Mas aqui ainda na linha da intenção. Uma intenção, vejam, boa, por exemplo, ajuda o próximo. Não torna bom nem justo o comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. Um fim não justifica os meios. E aqui está, não é? O grande problema da sociedade pós-moderna, desde a sociedade moderna, portanto, que os fins justificam os meios. Nós estamos convencidos disso. O fim não justifica os meios, diz a teologia moral da Igreja Católica. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Por sua vez, acrescentada a uma intenção má, como, por exemplo, a vanglória. O ato em si bom, como a esmola, torna-se mal. É a intenção. O ato em si é bom, ajudar as pessoas. Mas com a intenção de ser vista por elas, de ser aplaudida por ela, elogiada, é mal. É má, portanto. Vamos entrar na circunstância agora. É o número 754. Vejam. As circunstâncias, incluídas as consequências, são os elementos secundários de um ato moral. Contribui para agravar ou diminuir a bondade ou maldade moral dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, ou seja, agir, por exemplo, por temor da morte.
As circunstâncias não podem, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não pode tornar boa ou justa uma ação má em si. Não pode, não é? Por exemplo, o mais que a gente ouviu nesses dias o próprio povo justificando duas justificativas, né, inconsequentes e imorais. Primeiro ele rouba, mas faz. Eita! Vejam, ele rouba, mas faz. Todo mundo sabe que ele rouba, mas ele faz. Então esse povo é moral. Não, não é moral. É imoral isso. Mas o povo também diz assim, vejam, a gente coloca, se não fizer nada, depois de 4 anos, a gente tira. É uma escolha inconsequente e imoral. Me lembrei da terceira coisa, que aconteceu muito. Veja, o povo já está certo que todos os políticos roubam. Já. Aí entra na lógica, na campanha, que quando esses ditos ladrões chegam para pedir voto, as pessoas também se tornam ladronas, corruptas. Quando diz aqui, na minha casa tem 20 pessoas, são 20 votos, não é? Vejam, fulano já passou aqui e me prometeu 3.000 reais. Quanto você vai me prometer? Quanto você vai me prometer? Veja só. Quer dizer, vendendo o próprio voto imoral. Imoral. É um ato imoral. Os fins não justificam o meio. Mas eles roubam mesmo. Enquanto a gente puder aproveitar desses ladrões que nos roubam, porque foi o meu imposto, não é? Não, meu irmão, minha irmã. Você está sendo tão quanto corrupto e ladrão, igual aqueles que você critica. Vejam, o Catecismo da Igreja Católica pontua muito bem. E como é atual. Como é atual. Vamos para o segundo inciso desse artigo 4, da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala da amoralidade dos atos humanos. Segundo inciso, atos bons e atos maus. Vejam, é o número 1755. Avante. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Aquilo que a gente viu, o objeto tem que ser bom, a intenção tem que ser boa e a circunstância também tem que ser boa. Se uma está comprometida, toda a ação está também comprometida. Certo? Vamos avante. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si, como por exemplo, rezar e jejuar para ser visto pelos homens. A intenção é má e foi corrompida. Os fariseus eram severos, eram puritanos, afastados, mas faziam tudo para ser reconhecido, gostavam dos mesmos lugares. E Jesus os tratou como raposas, hipócritas, sepulcro caiado que os homens andam sem ver, sem perceber por cima deles. O objeto da escolha por si, vejam, só pode viciar o conjunto de determinados ou de determinado agir. Existem comportamentos concretos como a fornicação, cuja escolha é sempre errônea, pois escolhê-los significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Infelizmente, o quanto, né? Existe isso no meio do nosso povo, a fornicação.
quanto mais eu percebo, sabe, quanto mais a cidade geograficamente, territorialmente, não é velha, mas existem pessoas tão viciadas. Porque aprendeu isso com os nativos, culturalmente, não é? É herdado de geração em geração, de séculos por século. 1756. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento ou necessidade de agir, etc., que compõe o quadro. Interessante que o povo simples fala isso abertamente, não é? E entende muito bem quando diz de boas intenções. Tchan, 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 tchan. O inferno está cheio. Não é isso que a gente diz? De boas intenções, o inferno está cheio. Por quê? Porque a intenção tem que ser boa, porque o objeto tomado é bom e a situação, as circunstâncias também se apresentam como boas. Existem atos que por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude de seu objeto. A blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Vejam. Essas né, eugenias, essas que a gente chama de purificação da raça. Vejam, quantos pecados históricos. Não pode acontecer isso. Não é? É imoral. Tem uma raça ariana, não é? Uma raça limpa. E os demandos históricos da ditadura, do totalitarismo, do comunismo, de Hitler, de Lenin, de Stalin. Resumo desse artigo 4º, 1757, o objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as três fontes da moralidade dos atos humanos. 1753, o objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão o reconheça e julgue bom ou mal. 1759, não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção, o fim não justifica os meios. 1760, o ato moralmente bom supõe, ao mesmo tempo, a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. 1756, existem comportamentos concretos, cuja escolha é sempre errônea, porque escolhê-los significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Não é permitido fazer o mal para que daí resulte o bem. Ah, mas eu pensei, a minha intenção foi boa, eu não quis prejudicar, eu não sabia. Meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida em alguma coisa, freie. Bote cabestro. Tudo isso é desordem. Não pode. Vimos a liberdade. A liberdade é finita. É limitada, portanto. Tá certo? Vamos para o 5º artigo. A moralidade das paixões. Que tem também... não é? 2 incisos, a partir do número 1762.
O ser humano se ordena para a bem-aventurança por meio de seus atos deliberados, como nós vimos. As paixões ou sentimentos que experimenta pode dispô-lo e contribuir para isso. Atenção! Primeiro inciso, as paixões, 1763. O termo paixões, quando a teologia moral do Catecismo da Igreja Católica fala de paixões, pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Entendeu? Em si, as paixões não é apenas negativas. Elas podem ser boas ou ruins. Podem constituir um bem ou uma maldade. Dependendo muito. Vamos avante ver isso. 1764. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano. Do psiquismo humano. Constitui o lugar de passagem e garante a ligação entre a vida sensível dos sentidos, portanto, e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como a fonte de onde brota o movimento das paixões. Vejam, Marcos capítulo 7, versículo 21. 1765, as paixões são numerosas. A paixão mais fundamental é o amor provocado pela atração do bem. Vejam só. Parece que o catecismo, parece que a doutrina da igreja, a tradição da igreja, o magistério da igreja está contracorrente, na contramão do que o mundo pensa sobre paixões, né? Só algo desordenado, estragado, desestruturado, na parte inferior da moral sexual, paixões. Não, mas veja, a paixão mais fundamental é o amor provocado pela atração do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. Este movimento se completa no prazer e na alegria do bem possuído, a percepção do mal provocado, ódio, aversão e medo do mal que está por chegar. Este movimento se completa na tristeza do mal presente ou na cólera que ele se supõe. Vejam? Então, se é um artigo do patrimônio cristão, é compaixão também. Veja, a paixão. Eu devo amar a Deus. Essa atração que eu tenho pelo bem, pelo sumo bem, reunindo toda a minha energia, todo o meu vigor, as minhas forças. Amar de toda a força, não é? Com todas as forças, a paixão aqui. Veja, 1766. Amar é querer algo de bom para alguém. Eita lá! Que definição, não é, saborosa, gostosa de amor. Vejam, o catecismo. Amar é querer algo de bom para alguém. E quem mais ama é quem reza por alguém. Quem mais ama é quem deseja o céu para alguém. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem para o bem. Só existe o bem que é amado. As paixões são mais se o amor é mau, pois se o amor é bom. Vejam? Boas se o amor é bom, mal se o amor é mau. E aqui quem define isso é Santo Agostinho, né? Na Cidade de Deus, que ele fala. Vamos para o segundo inciso, paixões e vida moral. Vamos ver agora.
as paixões e a vida moral. É o número 1767. Em si mesmas, as paixões não são boas nem más. Só recebe qualificação moral na medida em que depende efetivamente da razão e da vontade. Vejam, as paixões são chamadas voluntárias ou porque são comandadas pela vontade ou porque a vontade não lhes opõe obstáculo. Faz parte da perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão, ou seja, ordenadas. Quem diz isso é São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Vamos para 1768. Os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. São reservatório inesgotável das imagens e afeições em que se exprime a vida moral. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa, e mais quando se dá o contrário, uma ação má. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. A repetição de bons hábitos se torna virtude. As repetições de maus hábitos se tornam vícios, como diz aqui. 1769 avante. Na vida cristã, o próprio Espírito Santo realiza a sua obra, mobilizando o ser inteiro, inclusive suas dores, medos e tristezas, como aparece na agonia e paixão do Senhor. Em Cristo, os sentimentos humanos podem receber sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. Veja que maravilha. 1770. A perfeição moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade, mas também por seu apetite sensível, segundo a palavra do Salmo. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, versículo 3. Exulta pelo Deus vivo. Vamos para o resumo e aí a gente termina a terceira aula desta tarde. 1771. O termo paixões designa as afeições ou os sentimentos. Por meio de suas emoções, o homem presente veja o bem e suspeita da presença do mal. É assim que se estabelece. 1772. As principais paixões são o amor, o ódio, o desejo, o medo, a alegria, tristeza e a cólera, a irascividade. São as principais paixões. Tem paixões boas e tem paixões ruins. Vejam. 1773. Nas paixões, como movimentos da sensibilidade, não há bem ou mal moral, mas enquanto depende da razão e da vontade, há nelas bem ou o mal moral. 1774. As emoções e os sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. Isso é muito lógico, não é? 1775. A perfeição do bem moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente pela vontade, mas também pelo coração. Pelo coração. É um constitutivo. É integrado. É na inteireza do nosso ser. Meu irmão, minha irmã,
se deu conta de uma coisa? Quantos mistérios Deus colocou em nós? Nós somos um oceano de mistérios e que precisamos, né, mergulhar neste oceano, um mergulho interior para nos descobrirmos. Nos descobrimos enquanto humanos, descobrimos também a humanidade. Descobrimos o humano também. Tá certo? Vou parar por aqui. 30 minutos da nossa terceira aula. Tá certo? Avançamos. Deu pra gente, não é? Recuperar as nossas aulas. Vamos dar um intervalo mais ou menos, se tiver disposição, porque ainda tenho aula à noite, tá certo? Fiz 2 pela manhã, temos aula à noite. E ainda a live de cura e libertação, que ontem não deu para fazer, porque cheguei tarde. Então paramos no artigo 6, a consciência moral, tá certo? E retomamos, segunda-feira retomamos essa consciência moral e vamos avançar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.